Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 1º de junho, estamos na 9ª semana do tempo comum. Hoje também celebramos o dia de São Justino. Você conhece sobre a vida desse santo? Não conhece? Gostaria de conhecer? Acesse o link aqui em cima do seu vídeo para você conhecer um pouco da vida desse santo, que a igreja hoje se veste de vermelho, porque em memória desse santo que deu a sua vida nesse projeto de salvação de Cristo Jesus. Então vale a pena a gente conhecer um pouco da vida de tantos santos que tem a nossa igreja, que viveram como nós, nas mesmas condições, mas jamais se desviaram do caminho da salvação. E o evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 12, versículo do 13 ao 17, e diz assim: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessas moedas? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje vemos nesse evangelho como as pessoas usavam, de formas para conseguirem pegar Jesus em alguma frase, em algum comportamento. Para quê? Para condenarem ele, para que realmente pudessem entregá-lo às autoridades. Então eles começam com aquele monte de elogios, Chegaram e disseram: Mestre, sabemos que tu és verdadeiros e não das preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Aí eles vão com a pergunta: Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Se Jesus diz: Você não deve pagar o imposto a César, então iam condenar ele, porque ele estava contra a lei de César. Se Jesus dissesse: Não devemos pagar os nossos impostos, eles iriam: Tá vendo? Esse santo de vocês estão aí, igual os cobradores de impostos. Era a figura mais odiosa daquele tempo, Como diz aquele ditado, Mamãe Pernilongo chegava para os filhinhos e falava: Filhinhos, cuidado com as palmas. Às vezes, um monte de palmas que nós recebemos não são para nos promover. Muitas delas são para nos matar. E isso foi o que eles fizeram aqui com Cristo. Depois de um monte de elogios, disse, é lícito ou não pagar impostos? Aí Jesus, vendo a hipocrisia por trás dessas palavras, ele disse,
ele pede, me traz uma moeda. Aí trazem uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura, a inscrição que está nessa moeda? De César. Então ele disse essa frase que é muito comum em nossos dias. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Dê ao mundo o que é do mundo. Dê a Deus o que é de Deus. É nisso que nós devemos nos concentrar, nas coisas que vêm do alto, nas coisas que o mundo nos oferece. Isso não traz nada de benefício em nossas vidas, mas aquilo que nós construirmos no céu, isso nós teremos por toda a eternidade. Então, meus irmãos, o mundo é como essas pessoas que vieram até Jesus, batendo palma, aplaudindo, para que possa levar nós junto com eles, para que entremos em suas jogadas. Mas em Deus não. Em Deus nós ouvimos apenas as verdades. E as verdades estão na palavra deixada por Deus, nas palavras ditas por Cristo Jesus. Segue as palavras, que ela sim que nos levará à vida eterna. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.